Salve, senhoras e senhores! Salve, salve você que está acompanhando aí na sua casa, você que está acompanhando no trabalho, você que está acompanhando em qualquer lugar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o Mais Essencial Podcast gravado aqui em Erechim, Rio Grande do Sul. Muito prazer, eu sou o Jefferson Prades. Hoje nós temos um convidado muito especial, só que antes quero dar as boas-vindas ao meu amigo. Fala, Christian! Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer muito aos nossos patrocinadores, os principais patrocinadores. A Essencial Agro, que é uma consultoria em seguro agrícola especializada, então melhores soluções em seguro agrícola você vai encontrar lá na Essencial Agro. Lembrando também temos o Grupo Essencial, que é Essencial Seguros, que vai cuidar mais do seguro empresarial e do vida. Então, precisando de seguro, entre em contato conosco. Show de bola! Nós temos hoje o Marcelo de Jesus, até anotei o nome dele aqui porque eu não quero fazer desfeito na frente do nosso convidado, Christian. Segundo convidado, né? Segundo convidado. Primeiro, né? O primeiro convidado, nem vou falar quem foi. Tem ideia de quem foi, Marcelo? Pois é. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Jefferson. Obrigado, Christian. É uma satisfação aí ser convidado aí nesse projeto, aí nesse podcast. Eu acho que tem muito a agregar, tá? Tanto para a cidade nossa aqui de Erechim, quanto aqui para a região, quanto para o Brasil. Eu acho que a pauta do podcast, tanto para empreendedorismo, a área do agronegócio, profissões, enfim, eu acho que tem muito a agregar. E eu só tenho que dar o parabéns aí para vocês. E parabéns é para esse cara. Parabéns é para esse cara que teve a ideia. Tava na gaveta esse projeto, a gente guarda com carinho. Estamos engatinhando agora. Agradecer também ao Marcelo que aceitou esse convite. Agradecer também a empresa que ele trabalha, né? A Que Soja Sementes. A gente gostaria de agradecer que fez a liberação e ele que aceitou o convite de vir aqui compartilhar um pouco o conhecimento aqui conosco. Quando você me chamou para fazer o podcast, era uma ideia de entrevistar as pessoas que é a questão do agro, né? Você disse, nós vamos valorizar essa questão do agro e depois foram surgindo mais ideias, chamar pessoas que já têm algum empreendimento e as coisas foram se abrindo, o leque foi se abrindo. Olha quantas profissões, olha quantos negócios que tem em Erechim, quantos negócios que tem na região. E hoje nós temos um coordenador de crédito que eu quero entender um pouco mais. Você explica para nossa audiência um pouco mais sobre como que é teu trabalho. Enfim, daqui a pouco ele vai falar, né? Isso, ele vai falar de início. Primeiro, conhecer um pouco o Marcelo, né? Primeira pergunta mais importante, você é gremista ou colorado? O que tu acha? Com certeza. Vai dizer que torce pro Brasil só pra não... Com certeza gremista. Aê! Toma essa, Christian. Perdi, né? Gremista, 100%, né, Christian? Voltamos pra Série A, né? Voltamos forte. Tô voltando pra ficar. Agora não saímos mais, eu acho. Isso aí. Até 2025 a gente fica ali. Depois eu não sei mais. Mas segundo time Ipiranga, né? Segundo time Ipiranga. Com certeza. Mas assim, Marcelo, tu é daqui de Erechim mesmo? Nasceu aqui? Sou de Erechim, tenho 31 anos. Pô, é novo, cara. É novo, né? Novo. Flor da idade. Novo. Tem que falar que é novo, que eu já tô indo pros 30 também. Então, depois dos 30 tem que ver como passa. Passa rápido? Passa rápido. Pô, passa muito rápido o tempo pra gente que tem... Pra galera que tem entre 20 e 30 anos, cara, voa demais. É muito rápido mesmo. Passa até chegar aos 18, né? Até chegar aos 18 leva uns 42 anos. Depois dos 18 aos 25 é questão de 3 meses. Já fez 5, 6 aniversário. De Erechim? De Erechim, nasci aqui, minha família é daqui. Não morei em outro lugar. Então, praticamente, minha vivência aí é tudo aí na cidade. Estudou por aqui mesmo, Marcelo? Fez como é que foi? Estudei aqui, fiz ensino normal, ensino fundamental, tudo aqui na cidade. Depois parti, né, para um curso técnico. E aprontava bastante na escola ou não aprontava? Olha, eu incomodava bastante, sabe? Nunca reprovei, mas a minha mãe foi chamada algumas vezes na escola. Aqui a gente já sabe, sentava no fundo ou no início lá? Eu sentava no fundo, né? Até na faculdade, né? Fundão, né? Turma do fundão. Turma do fundão.
Só que não tinha problema, assim, não era incomodar, eu vivia dando risada. Só dando risada. Uma vez aconteceu comigo, eu fugi da escola numa tarde, que eu estudava de tarde, né? Fugi da escola e daí no outro dia, quando eu voltei pra escola, a diretora falou, você vai ganhar suspensão de 3 dias. Eu, poxa vida, eu fugi, aí agora você vai me deixar... É o que eu quero mesmo, é isso. Obrigado. Isso. Cara, uma vez, eu me lembro até hoje, né? Como as histórias, elas ficam marcadas, né? Uma das vezes que chamaram a minha mãe, a gente foi em 3 pra sala da diretoria. Mas era coisa gurizada, né? A gente demorou dias e dias, cara, pra montar uma bola de papel do tamanho de uma bola de futebol. E aí todo um trabalho, sabe? Uma engenharia, um trabalho de bota ali, menos de um mês, né? Mas foram dias fazendo, um pouco por dia e tal. Construção. E um dia a gente perdeu tudo, né? Primeira jogada dentro da sala. Primeiro todo mundo amistoso, não era nem final. Mas não era muito pesado aquilo, eu devia partir um tornozelo no primeiro chute. Mas deu tempo de nós dar o quê? 1, 2 chutes e acabou a alegria. Acabou a alegria. Era muito falado antigamente. Vou compartilhar com vocês essa minha visão. E hoje eu acho totalmente errado. Em certos pontos, se você for analisar, era muito taxado aquele aluno que conversava demais, que falava bastante, que todo mundo gostava e tal. Não, levantava, falava, quieto. Eu acho que até certo momento, ok, mas eu vejo que é muito importante a pessoa ser incentivada para conversar. A relação interpessoal ela é muito boa. Em qualquer lugar, qualquer emprego, vai precisar conversar com pessoas. Então acho que essas mudanças lá teve agora, talvez agora tô tendo uma liberdade um pouco maior, mas eu lembro que antigamente falava, quieto, fica quieto, porque senão não sei o que. Tem história do Leandro Hassum, que ele fazia muita bagunça na escola e até que um dia uma prof falou pra mãe dele, coloca esse piá no teatro, por favor. Colocou no teatro, pronto, o cara foi pra Globo. Isso. Mais tarde. Talvez alguns talentos aí que estão escondidos, né? Todo mundo tem perfil. A gente tinha perfil de incomodar, era taxado como os caras do fundão, que só davam risada e tal. Mas a gente também tinha um lado sério, né? De estudar, enfim. A gente levava o conteúdo, as aulas mais descontraídas do que alguns. Sim. Hoje fundão, quando levava o assunto a sério, cara, não tinha pra ninguém. Não, a turma do fundão, quando se unia, não tinha pra ninguém na escola. Lembro até a faculdade, tinha vários colegas que também eram da turma do fundão, assim, que hoje estão em cargos muito bons, porque por esse fato de comunicação, não estou dizendo que a turma lá da frente não se comunica bem. Não, se comunica bem. Mas normalmente é aquele cara que é mais descontraído, conversa bem, conhece bastante pessoas, e tu vê a importância também, né, que tem que ser desenvolvida essa parte de conversa, né, claro que em certos momentos sim, mas tem que ser explorado, porque relação interpessoal é a base, né, para qualquer desenvolvimento aí. Então, também. Marcelo era da turma do fundão. Era da turma do fundão. Até desde do ensino fundamental até a universidade. Mas enfim, iniciou ali, Marcelo, quando tu terminou para iniciar na faculdade aí, já tinha mapeado o que tu queria, tava meio na dúvida para iniciar na faculdade, ou era isso mesmo que tu queria, fez? Cara, te falar a verdade assim, eu saí do ensino médio, né, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso técnico, né. Na época era assim, os pais queriam que a gente se ocupasse, então minha primeira renda ali foi no curso técnico, né. Eu fiz um curso técnico em mecânica, tá, aqui em Erechim mesmo, então a gente estudava, ganhava para estudar. Então a gente tinha uma bolsa na época, era um valor bem pequeno, né, mas dava para comprar o lanche, dava para comprar as coisinhas, enfim, era aquela fase que a gente queria ter o dinheirinho para comprar essas coisas, né. Então eu fiz o curso técnico em mecânica, daí estudava meio turno um ensino médio e meio turno fazia o curso técnico, né. Terminando o curso técnico, eu fui trabalhar numa empresa aqui da cidade, né, que é uma indústria, uma montadora de ônibus, e já fui atuar nessa área do curso técnico. Já estava se destinando. Já estava se destinando. Então comecei a atuar, fiz o meu estágio, me lembro até hoje, na manutenção pneumática da empresa, lidei com as ferramentas, enfim. O tempo foi passando e eu pensei assim, eu não quero. Chegou no momento que eu disse, eu não quero ficar aqui, trabalhando aqui.
com ferramenta, com isso, com aquilo, sabe? Não era praia. Não era praia. Eu gostei, tudo bem, mas não era o que eu queria isso a longo prazo. Então, naquela época lá, o meu pai me incentivou, vai estudar, a mãe também vai estudar. E aí comecei a pesquisar cursos superiores, né? Digo assim, inicialmente eu tinha uma ideia de estudar fisioterapia, me lembro até hoje, fisioterapia. Só que como a gente era humilde, sabe? Então a gente tinha que se destinar manhã e tarde para estudar fisioterapia na época. E eu não tinha condições, eu tinha que trabalhar e estudar de noite, né? Então eu acabei abortando, né, fisioterapia. E aí um amigo meu, né, de anos, a gente se conheceu no ensino fundamental, também estava nessa, sabe, vai, não vai, vou estudar, não vou, e a gente trocou uma ideia, e aí o que a gente fez? Não, vamos fazer o vestibular para administração. O curso de administração era na época, e talvez hoje, que não tenho muito contato com quem está estudando, ele era taxado, quem faz administração é porque não sabe o que quer fazer. É meio amplo, né? Ainda. É porque a administração, ela é ampla, o campo de atuação. Sim. Né? Então, eu e ele, a gente fez o vestibular, a gente passou e começamos a estudar administração, né? Então, na época, eu estudei administração. E ainda por um bom período eu trabalhei nessa montadora de ônibus. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Chegou um certo período que eu disse assim, não, eu vou procurar algo que eu já possa aproveitar o que eu estou estudando, entendeu? Mas eu tinha um desafio muito grande. Era você sair do chão de fábrica, né? Com certeza. Entendeu? E ir para um escritório, algo que envolvesse a parte administrativa, trabalhar com papel, com gestão, era da água pro vinho. Então Você não teve experiências antes? Não. Questão de gestão, nada. Nada. É uma mudança eu comecei bem nessa parte mecânica mesmo, sim, sabe? Botar a mão na massa. Nossa, uma mudança grande mesmo, né? Então era muito difícil alguém dar uma oportunidade para ti. A gente sabe que hoje a maioria... Jovem ainda também. Jovem. Então até hoje, nos requisições de vagas de emprego, sabe que pedem experiência. Com certeza. Né? Então, o cara trabalha onde? Não, eu trabalho lá, faço manutenção. Então, mas tu quer trabalhar na parte administrativa, mas tu tem alguma noção? Não tenho nenhuma, né? Então fala para um, fala para outro. Como é que eu vou entrar, né? Como é que eu vou ter a primeira oportunidade? Aí eu tinha um amigo meu que tinha uma padaria, né, em sociedade com uma outra pessoa, e um dono de uma distribuidora de alimentos conversou com ele e ele falou de mim. Ele disse, eu tenho um amigo aqui que quer começar nessa parte, já está estudando administração, só que ele quer uma oportunidade. E esse meu amigo, que é o Poleto, também, depois de ser meu chefe, virou meu amigo. Ele me ligou, disse, esse outro meu amigo que me indicou, eu também, o nome dele é Marcelo. E aí ele disse, o Marcelo lá da padaria indicou, me passou teu número para nós conversar. Eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar aqui na parte administrativa que o rapaz está saindo, né? Eu disse, não, vamos lá conversar. Fui lá conversar. Na hora ele disse, não, vamos começar. Vamos, a partir do dia 1º de janeiro já vamos começar. Aí o que aconteceu? Essa distribuidora, ela era do dono, então tinha o dono que trabalhava e eu. Eram 2 pessoas. Então a minha primeira experiência, eu tive a oportunidade de fazer todo o ciclo administrativo da empresa, sabe? O dono, ele era o vendedor. E eu era o suporte interno de contas a receber, contas a pagar, fazer pedido, sabe? Fazer entrega. Eu fazia entrega de mercadorias. Então eu tive a oportunidade de já iniciar fazendo basicamente tudo da empresa. Aprendeu bastante aí. Aprendi bastante. Hoje você pega uma empresa grande, tem os setores.
Cada pessoa é destinada para fazer uma coisa. Já uma empresa, por exemplo, uma empresa de pequeno porte ou microempreendedor, cara, é fazer tudo. E ali deve ter sido uma boa experiência para ti. Foi. Aprende. Você estava comentando sobre a empresa que você fazia todo o gerenciamento. E aí, como é que foi? Começo ao fim. Foi uma experiência assim, ó, de 8 meses, tá? Digo para vocês, 8 meses. Bacana, fazia parte administrativa, pegava a mercadoria, colocava na Doblô, me lembro até hoje, a Doblô, ó, e pau na máquina pra pegar e entregar os produtos. E voltava, daí já tinha recibo pra fazer, enfim. Então foram 8 meses que eu adquiri conhecimento e histórias aí que aconteceram, tanto nas entregas, toda empresa e toda função, todo emprego, tu tem alguma Qual foi a história mais estranha ali, Marcelo, que tu vivenciou ali, que tu acha? Cara, a história mais estranha e engraçada, assim, engraçada. E um pouco assim, que chegou um momento que eu peguei e perdi paciência, entre aspas, foi um dia que a gente sempre vendia para um restaurante aqui. E quem negociava a compra dos produtos era o marido da dona do restaurante. Então ela negociava com o meu chefe, fazia o pedido e tal. Quem que ia entregar as mercadorias era o Marcelo. Então eu pegava, recebia o pedido, faturava e ia lá entregar. Só que quem recebia a entrega era a mulher do comprador, né, dona do restaurante. Então toda vez que eu chegava a entregar, ela pegava o pedido e começava a falar: não, isso aqui não pedi, isso aqui não pedi. Eu conheço essa E eu disse: tá, mas tá aqui o pedido, né? Alguém pediu, né? Alguém pediu. Daí ela meio emburrada pegava e assinava. Isso aconteceu 1, 2... Na terceira vez, sabe que todo mundo tem um dia que não tá muito legal, né? Com certeza. Pegou eu, que tava num dia não muito legal, fui lá, entreguei, ela começou de novo, né? Não, mas eu não pedi isso aí, não pedi. E daí eu disse: faz o seguinte, deixei todas as mercadorias lá no meio da cozinha do restaurante. Eu digo: pega e acerta agora com o poleto, eu não quero mais nem saber disso aí. Peguei, virei as costas e deixei lá. Pronto. Deixei a mulher falando sozinha. Daí cheguei e disse pro Poleto: Poleto, vai lá, se acerta lá com a fulana de tal, né? Eu não boto mais os pés lá. Então eu saí sem nota, deixei mercadoria lá. E as funcionárias começaram a dar risada também. Chateados. Então ficou uma história meio encabulada, meio engraçada, porque eu dava risada. Eu sou um cara que quando fico nervoso dou risada. Tem então, isso? Meu Deus do céu. Foi bacana, assim, algumas experiências. Então até meu chefe também, o Poleto, ele era meio estressado às vezes. Também, às vezes ele saía entregar. Uma vez ele carregou a caminhonete e foi sair, em vez de engatar primeiro, engatou o ré, botou o carro de trás, cara. Então são histórias que ficam marcadas, né? Imagino. Mas é muito legal, valeu muito a pena a experiência. E quando tu resolveu, Marcelo, de sair de lá, ou tu teve uma oportunidade, como é que foi? Eu tive uma oportunidade, né? Então eu já tinha uma pequena experiência, agora administrativa. E aí eu tive a oportunidade de um conhecido meu, vizinho lá do meu pai e da minha mãe, que trabalhava na Quesoja Agrícola, tá? Que é uma empresa aqui de Erechim, né? Que hoje é uma concessionária New Holland, né? Vende maquinário agrícola, implementos, e é uma revenda de insumos, né? Com todo o portfólio aí para os produtores rurais. A Quesoja está presente aonde hoje? Erechim? A matriz, sim, a matriz é em Erechim. Sim. Eles têm em Sananduva, Lagoa Vermelha, Vacaria. Eu acredito que essas lojas, tá? Porque eu saí de lá em 2017. Então, um vizinho do meu pai e da minha mãe me indicou lá para trabalhar na Quesoja. E no que ele me indicou, me chamaram, eu fui lá, fiz entrevista com o RH, com a gerente do financeiro, que era uma oportunidade dentro do financeiro já, e conversei também com um dos diretores, tá? Então, papo vai, papo vem, fiz lá o processo, mas continuei trabalhando ali normal. Passou 1 semana, 2 semanas, nada de me chamar. Peguei e disse: não deu certo, né? Tá, continuei trabalhando ali mais um pouco. Quando eu já tinha tirado da cabeça, me ligaram: quer vir trabalhar aqui, a vaga é tua.
Daí era uma vaga de auxiliar administrativo dentro do setor financeiro da QSoja, tá? Então eu, muito feliz, porque eu estava saindo de uma empresa de pequeno porte, que era eu e o dono, para ir para uma empresa de médio porte. Sim, com né? certeza. Aí tinha mais setores, já envolvia valores maiores, Estruturação, entendeu? Estrutura muito grande. Então foi um momento muito feliz da minha vida, sabe? Então eu peguei, aceitei o trabalho, falei com o Poleto, aí, que era meu chefe, e ele aceitou numa boa, disse, não, tu tem que aceitar, tu tem que evoluir, e aí a gente saiu numa boa e a gente é amigo até hoje, né? Ficou outro cara na função lá? Daí antes de eu sair, né, com compromisso e comprometimento, eu busquei uma outra pessoa para também fazer a mesma coisa que eu fiz. Sair da empresa assim, né? Conseguir deixar. É complicado, Claro que então. tem que ter as duas partes, né? A parte de quem sai e a parte de quem vai ficar, do dono. Isso aí. Fazer o meio de campo para ficar tudo legal. É isso aí. Então eu Nem sempre é possível, mas Sim. quando fica nem bom. sempre. E esse gurizão que eu consegui, por coincidência, ele também estava estudando administração. E aí também estava buscando uma oportunidade. Parecido com a minha história. Sim, parecido. Então foi... A gente se resolveu e enfim eu entrei no agronegócio. Entrou no meio agro. No meio agro em 2014. Mas quando tu entrou lá, tu já tinha conhecimento do agro? Tu sabia menos como funcionava ou ainda era algo distante? Não sabia nada do agro. Não Nada. sabia, não pede Eu não soja. não sabia o que era soja, milho, trigo, trator, máquina. Eu não tenho família do agro, entendeu? Não tenho. Geralmente quem se insere no agro, eu acredito que a maioria, mais de 50%, é que o pai planta, alguém planta, tio, algum familiar tem contato com a agricultura. Que aí a pessoa já vai seguir. Você é um técnico agrícola, você é um engenheiro agrônomo, né? Eu vou trabalhar nessa parte. Mas eu não tinha ninguém relacionado ao agro. Então eu entrei lá na QSoja como auxiliar administrativo, né, no financeiro, e meu trabalho era fazer cadastro. Eu pegava, os vendedores mandavam os cadastros e eu lançava no sistema. Esse que era o meu primeiro trabalho. Então assim que eu me inseri no agro. Sério? Então eu comecei a ter uma noção do agronegócio quando eu deixei de só fazer cadastro e comecei a olhar outras informações, né? Que aí sim, foi um incentivo da minha gestora. Que é um universo muito grande. Exatamente. Então a minha gestora começou a me dar um pouco mais de liberdade para mim começar a entender o meio agro e deixar de fazer só cadastro. Eu não podia só fazer a atividade, mas não entender o porquê que eu estava fazendo a atividade. Com certeza. Entendeu? Daí vira só operacional, né? Só Basicamente. operação. Então, a partir de certo momento eu comecei a ter mais... Eu, particularmente, busquei mais entendimento sobre o agronegócio, o que é um soja, né? Como é que planta, que maquinário usa, ciclo da cultura, quando que planta, quando que colhe, quantos tratamentos fazem, maquinário, como é que é, marca, enfim, modelos. Então eu fui buscando conhecimento para mim não ficar para trás, né? Com certeza. E a partir desse momento, quando eu fui buscar informações, foi o momento que eu me identifiquei com o agronegócio e eu pensei, é um trabalho bacana, é um trabalho que envolve o agro e é um trabalho que envolve bastante administração, gestão, sabe? Trabalhar na parte financeira. Então aí começou realmente a minha trajetória no agronegócio. Na QSoja agrícola aqui de Erechim. Aí tu ficou quanto tempo ali na QSoja, Marcelo? Aí na QSoja eu fiquei de 2014 a 2017. Trabalhando como assistente, ou tu teve algum crescimento? Eu fui ali? crescendo, eu fui de auxiliar administrativo, aí depois fui para assistente de crédito. Então aí que eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade. Por quê? Porque eu adquiri um pouco mais de conhecimento, né? E aí de assistente eu fui para analista de crédito. E o que um analista de crédito faz, assim? O analista de Direto, assim, sendo direto, o analista de crédito ele é responsável por analisar a real capacidade do cliente, a real capacidade dele cumprir com as suas obrigações.
o real potencial de compras. Vamos imaginar aqui a questão da disponibilidade do crédito é através da QSoja. Certo. Como é que é esse crédito? Explica um pouquinho que daí a gente consegue traçar um paralelo melhor. O que é hoje a QSoja Agrícola, tá? Que foi a primeira empresa que eu trabalhei. É uma revenda de insumos, tá? E concessionária de máquinas agrícolas. Tá? Pensando em crédito, quando se trata de revenda de insumos, tá? A maioria delas financia o produtor rural. Tá? Legal. Não é unicamente o produtor ir lá no banco, no banco que tem vários, né? E pegar um crédito e comprar um insumo. Mas existe a possibilidade também através da QSoja, é isso? Eu estou falando bobagem. Daqui a pouco pode ser. Calma. O financiamento que eu digo, ele é o financiamento em produtos. Em produtos. Okay. Então, o produtor, ele tem o seu cadastro, ele passa por uma análise, onde ele vai receber, por exemplo, 100 mil reais de limite de crédito. É que nem tu pegar um cartão de crédito. Certo. O teu cartão ali, vamos supor, tem 10 mil de limite de crédito. Você vai comprar dentro dos 10 mil. Certo, e daí nesse cartão de crédito provavelmente tenha um analista de crédito. Exatamente. Legal. Então, o produtor recebe o seu limite de crédito e a partir disso ele consegue comprar a prazo. Tá? Geralmente no ramo agro, na questão de insumos, o prazo é longo, tá? Porque é prazo safra que a gente chama. Então hoje a gente praticamente está encerrando o plantio de soja. Algum que outro ainda tem para plantar. Tá? A gente teve um atraso aí no clima, na colheita do trigo, enfim. Hoje a gente liberou, vendeu ali, bota ali agosto, setembro, outubro, o produtor comprou insumos para plantar o soja. Ele vai pagar na safra de soja. A safra de soja lá bota lá de março a abril, né? Abril, maio, entendeu? Então é um prazo longo. Não é que nem nós for numa loja e pedir, eu quero fazer para 30 dias. 30 dias. 30 dias. Aí a gente tá falando de 6 meses, às vezes. 6 meses. Então muita coisa acontece em 6 meses. Exatamente. E tem a questão da empresa também que está dando esse crédito. Essa possibilidade. Por causa que tem que ter um alto capital de giro, porque são 6 meses que tem que aguentar no osso do peito. Com certeza. Geralmente algumas multinacionais, que é as empresas que trazem os produtos agrícolas, elas dão pouco prazo, tá? Algumas nem dão prazo. Então a revenda, ela tem que bancar o produto e financiar o produtor. Certo. Então por isso mesmo, tá certo o que tu falou, o capital de giro tem que ser bom para não sofrer um impacto grande. Porque tem um risco, né? Eu pulei na frente da tua pergunta, só que eu queria entender. Não, com certeza, era mais ou menos o que nós estávamos tendenciando, era pautar em relação ao risco e todas as análises que são feitas, né, principalmente a concessão de crédito. Mas aí, Marcelo, ele ficou por um tempo ali e aí acabou saindo, continuou? Eu ali, eu sou grato até hoje à minha gestora, posso até falar o nome dela aqui. Manda um abraço pra ela. Um abraço aí, a Zana, chamamos ela de Zana. Então, hoje eu converso com ela, inclusive. Vamos convidar a Zana aí pra participar. Convidar também. Ela será? Ela vem? Acredito que vem. Ela que foi a primeira pessoa assim que me ensinou muita coisa, tá? Então por isso que eu falo aqui de novo, sou muito grato a ela, tá? Então na minha trajetória ali, antes de eu sair, eu estava no final da faculdade. E aí o meu estágio eu fiz ali dentro da QSoja. Já fez ali. Então foi uma oportunidade para mim desenvolver algo ali, tá? Na época eu juntamente com a Zana, tá? E com o João, que é o diretor financeiro hoje da QSoja, né? João Vicente de Bona Filho. Eles dois me ajudaram a fazer o meu estágio. Então a gente desenvolveu uma planilha em Excel na época, onde a gente lançava alguns números de balanço patrimonial. Era uma análise mais específica para outras revendas de insumos, revendas menores. E aí a gente fez nesse projeto, né? Então essa planilha a gente lançava os dados e aí gerava uma sugestão de limite de crédito automática.
Então esse foi o trabalho que eu consegui desenvolver no final da minha faculdade, que por coincidência foi o meu período ali que eu estava saindo da empresa, depois que eu me formei. Aí, antes de eu me formar ali, né, quando eu estava finalizando o meu ciclo, eu já tinha elevado meu conhecimento, eu já estava trabalhando com garantias, eu já sabia fazer garantias, né, as principais garantias que são utilizadas no crédito concedido no agronegócio. E aí é uma empresa grande aqui, eu acho que também eu posso falar o nome, não tem problema nenhum, né? É uma indústria de biodiesel, né, a UFAR. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Eles vieram me contatar via LinkedIn. Eu oriento e falo para os profissionais de qualquer área que a ferramenta LinkedIn, eu acredito muito nela e acho que ela tem um potencial muito grande aí para você ser recolocado no mercado, para você receber novas oportunidades e para você mostrar o seu potencial. Com certeza. Né? Essa rede aqui é muito bacana. É basicamente um Instagram, um Facebook, mas voltado para a vida profissional. Né? Uma rede social profissional. Isso aí. É interessante tu manter isso, porque embora hoje... você entrou numa empresa, trabalha há X anos na empresa, mas tem muitas oportunidades no mercado, então deixa atualizado lá, deixa atualizado, que pode surgir algo que você não esperava, oportunidades que você não esperava. Hoje você é a sua própria empresa. Exato. Entendeu? Hoje você tem que vender aquela ideologia que você está trabalhando em outra empresa, mas você é a sua empresa. Você tem a sua fachada, você tem o que você desenvolve. Então, mantenha atualizado e com certeza, como o Marcelo posicionou, vai aparecer algum negócio aí que talvez seja interessante. Com certeza. E aí eles me contataram via LinkedIn, né? E eu tava meio com receio, sabe? Aquele receio de tu tava numa empresa de médio porte, né? Hoje, depois eu vou comentar um pouco mais, mas hoje a QSoja já dá para... O grupo QSoja é um grande porte. Na época eu fiquei meio com receio, assim, vou pra UFAR. UFAR, uma empresa grande, é global, exporta produto. Eu disse, o setor lá deve ser mais difícil de você trabalhar, deve ter mais exigências, enfim. Mas eu peguei e encarei, aceitei e comecei a fazer o processo seletivo. Tava com medo da mudança? Tem muitas pessoas que têm muito medo da mudança. O medo é natural. Natural. Porque você tá num lugar que você já conhece, já faz anos que você atua, tu já conhece toda a estrutura. Já tem uma rotina. Tem uma rotina. Os clientes você acaba conhecendo, entendeu? Então tu já tem histórico. É muito cômodo você ficar aqui do que você sair. Então eu fiz o processo seletivo. Também demorou tempo. Eu acho que desde o meu primeiro contato demorou uns 3 meses até eu ser contratado, tá? E aí eu fui contratado. Passei lá no processo, enfim, eles me ligaram, fizeram a proposta e eu aceitei o trabalho, aceitei o desafio. Isso foi em 2017. Metade de 2017, se não me engano. Em setembro. Aí a minha saída ali da QSoja, ela foi tranquila, entre aspas, né? Eu acho que a Zana, né? Eu falo de novo da Zana aí, ela ficou um pouco meio braba no início, né? Com a minha saída, eu acho que não gostou muito, enfim, né? Eu acho que eu falo assim, eu espero que ela não gostou devido ao meu profissionalismo, né? Do meu modo de trabalhar, enfim, que com certeza uma mudança, um profissional ali que já está ali com conhecimento estabelecido e trocar por outro. Mas foi escalando legal, né? Foi escalando. E aí assumi, fui lá para a UFAR. E aí quando eu cheguei lá eu vi que era uma empresa grande, mas que essa parte ela não estava muito bem estruturada. Principalmente a parte de originação, tá? É uma empresa que ela é dividida na indústria e na revenda de insumos, né? Então é uma empresa que tem 40 e poucas unidades de recebimento de grãos e revenda de insumos, e a indústria que produz, né, os derivados de soja, farelo, enfim, outros produtos. E aí eu comecei meu trabalho ali, comecei a estruturar, né?
uma forma de trabalho, como é que a gente ia trabalhar com as filiais, com a matriz, aí quando se trata de indústria, né? Então, matriz era uma análise mais para pessoa jurídica e as filiais eram uma análise mais para produtor rural, tá? Então, ali eu tive a oportunidade também de fazer diversos cursos, também sou muito grato a essa empresa por fazer vários cursos. Logo que eu cheguei, eu fui para São Paulo, fiz um curso muito bom lá, mais voltado para gestão de recebíveis, e depois fiz uns cursos no Serasa, mais voltado para cobrança. Então eu cresci muito ali, sabe, em questão de conhecimento. Trabalhei ali por 4 anos e meio, praticamente 4 anos e meio. E aí eu vou continuar a história. Sim, não sei se 17 a 21. 17 a 21. 17 a 21. Setembro de 2017 a dezembro de 2021. Conheceu bastante pessoa ali? Conheci bastante. 40 e poucas filiais. Conheci bastante produtor. Eu levei minha bagagem da QSoja de produtores que eu conhecia para o FAR. Muitos tinham em comum os produtores, né? Porque tem muitas das empresas que trabalham aqui na região que trabalham com o mesmo cliente, né? Exato. Hoje a gente diz que o pequeno produtor, sim, ele centraliza as suas compras numa empresa. Agora, tu pega o grande produtor e ele não centraliza. Então, ele quer barganhar preço. Ele quer negócio, né? Ele quer ver quem paga mais o grão dele. E então, tá certo ele, né? Tá certo ele. Tudo é negócios. Então, ele pega e divide as suas compras. Para nós que fizemos parte da gestão de crédito, é a melhor coisa. O produtor distribuir o seu risco com outras empresas. Ele dilui o risco, Ele dilui o risco. A gente sabe que o clima hoje é o principal com certeza risco aí do nosso negócio. A gente sabe que tem produtores que vão honrar com seus compromissos se tiverem uma boa colheita, porque ainda não estão capitalizados. Né? Os que estão capitalizados, tranquilo. Deu uma frustração de safra, mas ele tem o capital, pode honrar compromisso, enfim, ou tem grão de outras safras depositado, enfim, é outra forma de fazer a gestão. Mas aí, Marcelo, acabou saindo daí o momento ali da UFAR? Um momento assim, eu conheci... Conheceu um cara? O cara jogava pôquer. Joga pôquer, enfim, não faz? Não conheço. O cara, ele trabalhava com seguro agrícola. Seguro agrícola. Então, a gente implementou... Pra quem não sabe, Christian. Christian. Tá bom. Esse é o Christian. Christian, você começou a trabalhar com seguro quando? 2019. Você conhece desde quando? Final de 2019, 2020, acho. Ou 2020. Acho que no segundo ano você começou a nos atender, né? Acho que sim. Foi no segundo ano. Como é que foi essa ligação aí? Nós fizemos algumas reuniões, né, Marcelo? Muito na parte negocial mesmo. Ele estava estruturando essa parte. Enfim, conta aí, Marcelo, acho que é melhor. Cara, o Christian é o Silvio Santos de antigamente, cara. O Silvio Santos, ele contratou um fiscal da Receita Federal para trabalhar com ele. Cara, o Christian é isso. Sim. E aí? Vai. Conta aí, Marcelo. A história foi assim, eu estava estruturando, gostei da novidade do seguro agrícola, né? Aplicar aí na gestão de crédito, a utilização, e aí a gente se conheceu, né? Veio o Christian, veio diretor da corretora, mais supervisor, a gente começou a fazer reuniões até que a gente estruturou a utilização do seguro agrícola nas operações prazo safra, tá? A partir daí, quem nos atendia era o Christian, então a gente começou a trocar muitas ideias, negociar, a gente fez treinamentos em todas as unidades de recebimento juntos. Então, cada viagem tinha uma história que a gente contava. Então, nesse período, como a gente trabalhou muito junto, a gente foi desenvolvendo uma amizade, sabe? Uma amizade mais pessoal e mantendo cada vez mais a profissional, né? E aí, um certo período, eu tava com uma vontade muito grande de ser mais independente, de ter um negócio. Até falava com meu colega ali que trabalhava comigo no crédito que a gente ia montar uma pizzaria, né? Do nada, né?
mudar repentinamente. Uma pizzaria. Pizzaria. É que ele faz umas pizzas muito boas, cara. Realmente, até hoje, ele até hoje, faz até uma hoje. pizza muito boa. Tá achando o quê? Que é só Jofar Pizzaria, cara? Pizzaria, cara. Era isso. Ali era o Pizzaria segredo. gourmet. Mas com certeza ia dar certo, porque a pizzaria do nosso Pizza, colega, pizza é boa, né? É boa? É boa. O cara faz uma pizza, Ah, uma das melhores que provei. Temos que colar nele. Ele faz as pizzas fora com mesmo. Fora. Ia dar certo. Ia dar certo. Mas daí o Christian chegou com a ideia. E o Christian hoje, né, Porque tá aqui, diga. Porque tá aqui e tal, mas eu admiro o Christian porque ele é um cara de muitas ideias, né? Então, ele veio com a ideia de montar uma corretora. Não tinha nascido ainda. Não. A gente começou a conversar e tal, né? Ah, tá. Eu E- agora fiz o meu de Sim. campo aqui. Você tava... Eu tava trabalhando na outra corretora, né? Daí outra corretora. Daí surgiu essa possibilidade, analisamos aí e conversamos. Nasci ali, você conheceu o crescimento, quer dizer, o nascimento do Christian empreendedor. E nós criamos junto. Ah, você participou. Criamos junto. Tá certo. Participei de todo o projeto. Então a gente começou a fazer um projeto baseado no cenário que a gente tinha, do que a gente já tinha vivenciado. Analisamos tudo, né? Analisamos, enfim, e a gente decidiu que em 2022 a gente ia abrir a corretora. E eu tava tranquilo, faceiro. Marca, tudo. a gente Mais conhecido escolheu. como este ano. Esse episódio vai este ano ainda pro ar. Mas A marca, tudo. Que é essa aí, ó. muito bom. Essencial Água Consultoria em Seguro Agrícola. E eu ajudei a... Você pode dizer que... Pode dizer que tenho participação Com na certeza, construção. Muito bem. É. Agora tu conhecendo essa história, tô sabendo. Eu não fazia ideia, tá? É. A cara de surpresa não é que eu tô inventando aqui, eu não sabia mesmo. Pô, parabéns. Show de bola. E aí, eu em dezembro me pedi desligamento da empresa. Na verdade, eu avisei a minha gestora, né? É aquela coisa, eu sempre fui muito comprometido, então me lembro até hoje, lá em agosto eu avisei minha gestora, em dezembro eu tô saindo da empresa, então vamos procurar alguém aí pro meu lugar, vamos se preparando. E aí, tranquilo, aí chegou dezembro, saí, a gente começou a lidar aqui, enfim, no escritório, atrás das coisas e começamos a trabalhar. É Né? bastante estrutura, né? Muita coisa envolve. No início parece que é algo simples, mas... É muita coisa. E aí, primeira leva ali de comercialização foi muito bem comercializado, né? Eu já estava 100% na corretora. E estava muito animado, cara, muito animado. Eu sempre fui um cara muito voltado para resultado. Tento melhorar isso até hoje, tá? Mas se eu não vejo muito resultado, eu começo a me pegar algumas coisas, né? Tô tentando trabalhar isso aí. E aí, chegou numa época que a gente precisava comercializar o seguro para culturas de verão, tá? E aí a gente começou a ter dificuldades, mas não por nós. Por nós tinha clientes, nós tinha demanda de produtores para faturar muito bem. Mas, infelizmente, o cenário de seguro agrícola no Rio Grande do Sul para culturas de verão ficou muito difícil. Seguradoras não queriam participar muito no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque tiveram que pagar muito os produtores, tiveram prejuízos. 14 bilhões, né? 14 bilhões de prejuízo. E uma laninha que foi em 2022, que estamos frente a... Exatamente. Então foi... isso aí pesou em mim. Pesou porque eu pensei... a gente não vai ter produto para comercializar no verão. É que nem você ter um mercado e não ter mais produtos na prateleira e o pessoal Pra entrando para comprar. O pessoal entrando ali e as prateleiras vazias. Esse era o cenário. Então, o que eu cheguei num momento. A minha experiência com o seguro foi muito boa. Muito boa. Eu aprendi, né? Eu fui a fundo mesmo. Na Alfaro eu tinha um pequeno conhecimento. Aqui eu me aprofundei. E aí chegou um momento que eu reuni, né? A galera, a gente tem mais um outro sócio, né? Tinha outro sócio. Reunia os dois, né? E aí chegou no momento que eu disse,
até me lembro até hoje, né? O Christian queria fazer alguns posicionamentos, e aí chamamos aqui na sala e ele começou a falar. E aí eu deixei ele falar, né? Já que ele tava com vontade, assim, eu não ia cortar. Falei né? um monte, né? Não, vamos mudar. Ele fez um discurso bonito, assim, bonito, né? Discurso, né? Bonito, que queria umas mudanças, vamos fazer isso, aquilo e tal. Daí depois, quando ele terminou, eu peguei, deixa eu falar agora. E eu disse, tomei uma decisão, né? Devido a todos os acontecimentos e o cenário que a gente está vivenciando e a minha visão sobre o que vem lá na frente, eu tô optando hoje por sair da sociedade. Então foi uma notícia que acho que teve um baque muito grande pro Christian, pro outro sócio. Eram 3 sócios. Sim, nós criamos em 3 a Essencial Agro. Essencial Agro. O outro saiu de... Pode falar empresa, não? Não saiu de empresa nenhuma? Sim, ele era colega do colega? Era meu colega. Os dois da... Era meu colega. Sim, da UFAR. Ele tava com a mesma pegada. Ele que abriu a pizzaria junto com o Marcelo. Ele que é pizzaria. Então é o seguinte, eu cheguei aqui, falei aí, gurizada, não tô mais na vibe, eu acho que tô vendo um cenário difícil, eu vou optar por sair e voltar para minha área de trabalho, que seria a parte de crédito, que é uma parte que, além de eu ter experiência, é uma área que eu gosto, eu trabalho com gosto nessa área, né? E aí, a gente se acertou numa boa, me disponibilizei aí pro Christian para ajudar no que precisava, né, do que eu tava conduzindo aqui dentro, que era bastante parte administrativa, mas eu me envolvi muito na parte comercial. Nunca tinha trabalhado na área comercial. Então é aí que eu reforço. Foi mais uma experiência para minha vida profissional, atuar na área comercial. E aí eu me desenvolvi muito bem porque eu ouvia isso de um cara aí que também é mestre no comercial e sempre trabalhou no comercial. Então eu evoluí essa área também. Quando eu tomei essa decisão, eu saí, eu comecei a avisar, mandar mensagens para os clientes que eu tinha no meu celular, que eu estava de saída da corretora e todas as demandas que tivessem era para direcionar para o Christian, tá? Então, nesses meus contatos aí tinham produtores, tinham pessoas aí mais voltadas aí para empresas, revendas de insumos que a gente atendia também. De novo, vamos voltar naquela história. Uma dessas pessoas que me respondeu a mensagem foi quem? Tu lembra? Eu não lembro hoje. A Zana. A Zana respondeu: o que aconteceu? Eu disse: não, tô de saída da corretora. E ela disse pra mim: tá, mas tu vai fazer o que agora? E eu pretendo voltar pra minha parte de crédito. É onde eu tenho experiência, é onde eu gosto de trabalhar. E aí ela disse assim: o Márcio tá precisando de uma pessoa assim. O Márcio trabalhando junto com a Zana, não? Não. O Márcio, ele é sócio da QSoja Sementes. Sócio, né? Que é a empresa que eu atuo hoje, tá? E a QSoja Agrícola que e a QSoja Agrícola onde a Zana trabalha, ela é sócia da KMJ Sementes, da QSoja Sementes. Ah, certo. Então você não teria voltado para a empresa. Isso. Eu fui praticamente para uma outra empresa do grupo. Outra empresa do grupo. Certo. Tá. Então quem me contratou, voltando, né? A Zana disse: o Márcio tá precisando, me manda teu currículo que eu vou mandar para ele. Peguei, atualizei meu currículo e mandei para ela. Ela mandou para ele, deu 3 dias. Colocou ali experiência como corretor, né? Corretor. Isso. Mais isso. E aí mandei. Deu 3, 4 dias, ele me ligou. Zana me passou o teu currículo e tal. Quando é que tu pode conversar? Começa a perceber a diferença agora. Depois de um certo período na vida, como que as coisas começam a ficar mais fácil. As pessoas chamam você pro serviço. Quando você tem lá seus 20 anos, 19, 20, 21 anos,
Cara, que sofrimento conseguir um emprego. Sofrimento. E depois as coisas começam a funcionar melhor. Você vai provando. Eu diria que uma atribuição que eu diria, acho que as conexões com pessoas, conhecer, facilita tudo. O famoso networking. É isso aí. É muito importante isso, conhecer pessoas, porque querendo ou não, principalmente quem trabalha nessa parte negocial, enfim, do ramo, um conhece o outro, conhece aquele, conhece aquele lá. Então as coisas fluem muito melhor. Então acho que as conexões é muito importante também, né? É muito importante. Então, o Márcio, eu fui lá, né? A QSoja Sementes hoje ela tem a sua sede em Getúlio Vargas, né? Então eu fui até Getúlio, a gente conversou, eu explanei pro Márcio, então toda a minha experiência, ele me explanou o que ele estava precisando implantar na empresa, o profissional que ele estava buscando, o conhecimento que ele precisava que esse profissional tivesse. E aí a gente pegou e se acertou, né? Mas nesse período que o Márcio conversou comigo, eu tive outras oportunidades. Por exemplo, Sementes Estrela e Futura Agrícola, que são empresas do mesmo ramo, também me chamou para fazer uma entrevista, né? Mas, resumindo, né, eu optei por trabalhar com o Márcio, tá? Visto a oportunidade que eu tinha pela frente, né? Era uma oportunidade de coordenador de crédito e cobrança. Então eu pela primeira vez teria um cargo mais de gestão, uma responsabilidade maior do que uma responsabilidade de um analista de crédito ou de um assistente de crédito, que eram os cargos que eu tinha passado já. Consegue fazer a diferenciação para mim do analista? O assistente de crédito, ele é o assistente do analista. Então o assistente praticamente ele vai coletar as primeiras informações, tá? Vai coletar. O analista ele vai receber e vai dar uma sugestão de limite de crédito. E quando a gente fala de coordenador ou gerente ou gestor, ele está na parte mais de gestão. Então ele vai começar a revisar, olhar ali a sugestão e aí ele vê a necessidade de alterar alguma coisa, pedir garantia, enfim. E além de toda a parte de gestão de cobrança, né? Então, resumindo, eu aceitei a proposta, né? E iniciei ali na QSoja Sementes. Estava muito feliz e tô feliz porque é uma empresa do grupo QSoja, tá? Onde eu já havia trabalhado, onde eu já conhecia e conheço bastante pessoas. E aí comecei a implantar a área de crédito e cobrança, né? Que QSoja Sementes não tinha uma área específica para isso, né? A QSoja Sementes, ela tem a matriz em Getúlio Vargas, tem uma filial em Passo Fundo, uma filial em Soledade e uma filial em Ijuí. Então, quando eu entrei, que foi em setembro, eu primeiramente fiz toda uma leitura de todos os processos que estavam sendo feitos nessa área, tanto da parte de limite de crédito quanto de cobrança. Fiz uma leitura e depois implementei algumas ideias que eu tive, conversei com o Márcio, o que ele achava, enfim, e a gente desenhou o processo. A gente desenhou e implantou. E aí a gente começou a praticar, né, a exercer cada processo. Uma pergunta, Marcelo, já que principalmente devido à tua experiência que você teve até o momento, acho que vem bem a calhar. Cada empresa ela pode definir sua forma de atuação em relação ao crédito, ou é meio que uma receita de bolo que você pega isso aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, aplica lá em tal empresa que vai funcionar. Cada uma tem que ser desenhada com algumas premissas, com alguns fundamentos, isso? Isso. A gente no nosso segmento tem muitas revendas, né? E cada revenda tem um perfil. Pode ter um perfil conservador, tá? Eu digo que a empresa anterior que eu trabalhei, a UFAR, ela tem um perfil mais conservador, tá? E aí agora a QSoja, que é uma empresa muito... Ela é mais forte, mais comercial, sabe? Ela é mais pra frente, ela tem o foco de vender. Então é uma empresa mais
que assumem um risco maior. Tá? Então, quando a gente tem perfis diferentes, a gente tem que moldar uma política de crédito específica para o perfil da empresa. Se tu tem uma política de crédito rígida, a tua política de cobrança ela vai ser mais light, entre aspas, porque na teoria tu vai ter menos risco, né? Porque o crédito ele foi concedido de uma maneira mais incisiva e minimizando o maior risco. Agora, quando tem uma política de crédito mais flexível, a tua política de cobrança ela tem que ser muito rígida, porque o crédito está sendo fácil liberado, né? Mas quando dá o problema, tu tem que ter a política certa para receber o valor que está fora. Então, uma área muito importante o crédito, né, numa empresa, pode dizer assim. É muito importante porque é a saúde financeira está ali. É aquilo que eu comentei antes. Muitas vezes a empresa ela paga à vista e financia o produtor. E todo esse processo e esse ciclo, a empresa trabalha com fluxo de caixa. Então chega lá tal data, no meu contas a receber, eu tenho lá X valor para receber. Bom, eu estou contando com esse dinheiro no meu fluxo. Eu tenho X valor para receber e X valor para pagar. Então se eu chegar lá na data de pagar 50% dos meus recebíveis eu não receber, como é que vai ficar o meu caixa? É por isso que tem que linkar muito a parte de crédito e cobrança para não ter um impacto muito forte no caixa da empresa. Né? E aí, por exemplo, se o produtor não consegue ter uma colheita, não consegue ter uma safra, entra o seguro a questão do seguro agrícola junto com a parte do crédito. Isso. E tem essa questão da liberação do crédito, sabendo que tem um seguro agrícola também. Tem. Hoje eu vou implantar, né? A gente tem um projeto já para implantar na Akia Soja Sementes a utilização do seguro agrícola a partir de 2023. Certo. Né? Porque o meu tempo que eu estou ali é muito curto, então é de setembro a dezembro. Sim, 22 agora. O que eu consegui fazer? Desenhar a política de crédito e cobrança, acompanhar, levantar documentações, fazer garantias aí dos valores que a gente já está financiando. E aí agora eu vou buscar essa ferramenta, que eu chamo de uma ferramenta, o seguro agrícola, para agregar na concessão de crédito. Então, resumindo, Christian, não tem uma receita de bolo pronta, assim, tá? Se tu pegar outra revenda, eles têm uma política diferente. Cada um tem seu perfil e deve ser moldado com... Deve ser moldado com... Porque não adianta ter uma... Se a empresa ela é muito forte comercialmente, se eu colocar uma política de crédito muito rígida, eu vou travar o faturamento da empresa. E aí não vai ser funcional, né? Não vai ser funcional. A função do crédito e cobrança, que hoje a gente pode dizer de departamento de gestão de risco. É isso que a gente pode falar desse setor. É viabilizar as vendas. A gente não pode fazer um trabalho para travar. A empresa precisa faturar. Nosso trabalho é minimizar o risco na operação. Esse que é o nosso trabalho. Seja com garantias e outras ferramentas e que a gente precisa estar atualizado e adotar para trabalhar. Marcelo, analisando um pouco o contexto, principalmente agora que você foi para esse novo emprego, que você foi de coordenador aí, a gente vem com algumas visões que normalmente acontecem em muitas empresas, que a gente tem a parte do crédito e a parte do comercial, né? O comercial, vejo muito, porque eu trabalhava muito nesse meio comercial aí, enfim, escutava muitos técnicos e agrônomos que eles queriam vender, e vou colocar entre parênteses aqui, o crédito queria travar essa venda. E aí eles viam como um obstáculo a parte do crédito e não como uma ajuda. E o que tu tem sobre isso? Qual a tua visão em relação a esse... Se acontece mesmo a campo isso, ou se não acontece, enfim... Acontece. Acontece. E isso em todos os meus trabalhos nessa área, e a gente sempre teve, vou colocar aqui entre aspas, essa rivalidade. Tá? Eu digo rivalidade porque é bem o que você falou. Comercial quer vender e o crédito quer proteger, né? Não é que ele quer travar, ele quer proteger. Ele não está dizendo não, ele está dizendo sim, mas com algumas ponderações. Aí entra a exigência de garantias, né, entre outras operações. Mas existe sim, cara, esse
não digo problema, mas uma dificuldade de tu manter um bom relacionamento com a parte comercial. Tá? O que tu costuma fazer para manter essa relação, para não ter aquele estresse que normalmente teria, né? O que eu tô fazendo hoje, né, que eu aprendi ao longo da minha carreira? Hoje eu tô indo muito a campo, tá? Eu sou um cara que trabalha no crédito, que é aquele setor bonitinho lá que muitas pessoas dizem no escritório, só fica lá no papel. Hoje eu bota 50% escritório e 50% no campo. Então é uma das formas de você estreitar o relacionamento tanto com o vendedor, o consultor técnico, quanto com o cliente. Entendeu? O cliente precisa estar próximo ao setor de crédito, de risco financeiro, não só do comercial. Ele precisa entender porque está pedindo certas... Exato. Então assim, eu não julgo o vendedor, o consultor. O trabalho dele é fazer a venda, dar assistência na lavoura do produtor. Então ele não pode se indispor com o produtor, tá? O que eu estou fazendo no meu trabalho hoje? Eu estou tirando essa história de se eu pedir uma garantia pro meu cliente, eu vou perder o cliente. Vai muito da forma de você conduzir, posicionar necessidade. Então, quando a gente tem situações assim, seja de solicitação de garantia, seja de renegociar uma conta, eu tô indo juntamente com o consultor, porque tu estreita laços e eu tiro o vendedor da jogada, para ele não se indispor com o cliente. Olha aí. Entendeu? Assim ele não se indispõe com o cliente pedindo garantia, renegociando dívida. Aí eu entro na jogada para fazer esse papel. Dessa forma, a gente consegue manter um relacionamento bom. Porque a gente sempre sofreu assim: se eu pedir isso pro meu cliente, eu vou perder o cliente. Como é que tu tá pedindo garantia pro fulano de tal? Vou perder. Então toda essa forma de tu posicionar, argumentar o porquê que tu tá pedindo tal coisa, isso tem que ser feito pelo departamento de gestão de risco. E hoje, Marcelo, vamos dizer assim, eu sou um produtor aqui, eu quero negociar lá com a QSoja Cimentos, quero um crédito ali, quero, enfim, trabalhar com prazo safra, quais as principais garantias utilizadas, como funciona todo esse processo, só para nós também repassar isso para os nossos ouvintes que vão estar visualizando, para eles entenderem um pouco também do processo, como funciona, esse outro lado da moeda também, né? Sim. Hoje a demanda, né, vem primeiramente do vendedor, do consultor. Então existe uma ficha cadastral, né, uma ficha cadastral normal, como existe em outros segmentos, onde o vendedor ele preenche a ficha e envia para o setor, tá? O setor ele começa a analisar as informações, tá? Da área do produtor, do maquinário, tudo são informações que constam na ficha, tá? E aí a gente começa a buscar muitas informações internas, né, que aí engloba referências, entre outras ferramentas que a gente utiliza internamente. A partir disso a gente concede um limite de crédito, tá? Essa concessão do limite de crédito ela pode ser sem garantia ou com garantia, tá? Se for sem garantia, é inserido no sistema e o produtor já pode faturar, pode comprar dentro do seu limite de crédito, tá? Se é com garantia, aí entra toda mais uma parte burocrática. Então a gente informa o consultor, vai ser liberado X valor, porém a gente vai precisar de uma garantia, tá? Essa garantia ela pode ser uma garantia real, tá? Então a gente trabalha com imóveis, uma garantia em imóveis, sabe? Não pode ser móvel, uma máquina, um carro, não pode ser, tá? A própria terra pode ser? Pode, tá? A gente trabalha com carta fiança, então que hoje basicamente um aval, né? Então fiadores, então um está fiançando o outro, um está sendo fiador do outro. CPR, tá? CPR financeira com penhor agrícola, então é uma ferramenta aí que a gente utiliza para
para conceder o limite e pegar o grão em garantia, o grão que ele vai produzir em garantia. Aí toda essa parte também envolve questão de registro, é bem burocrático, tá? Então basicamente são essas garantias que a gente trabalha: CPR, garantia real, né? E a carta de fiança. E, como eu falei, a partir do ano que vem a gente vai ter o seguro agrícola para ter mais uma opção aí para o nosso produtor, porque é um benefício para nós, e como empresa, que a gente se torna beneficiário da pólice, e um benefício para ele que ele pode contar aí com uma indenização para liquidar suas obrigações. Manter as obrigações, né? Então, basicamente, o processo é esse. Então, parte desses processos que você acabou expondo para nós na QSoja foram implementados por ti ou são ideias que vêm, por exemplo, do seu gerente? Não sei se é gerente que eu posso falar. Sócio, né? O Márcio, sócio, né? Márcio, isso, do Márcio. Ou são ideias que vêm dele? Como que surge isso? Essa questão do seguro surgiu de ti? Surgiu de mim pela minha experiência, né? Como eu implementei na Alfara. E deu certo. Deu certo. Deu certo. A gente teve sucesso em muitas operações onde aconteceram frustrações de safra e o produtor, graças, né, ao seguro, conseguiu honrar com seus compromissos. Então a gente fez um trabalho muito bom para levar o entendimento ao produtor sobre o benefício do seguro e sobre o benefício para a empresa. Então foi algo que funcionou e hoje eu estou levando para a QSoja Sementes. Toda essa ideia foi fruto do que eu construí ao longo dos anos, né? Como eu falei, a QSoja Sementes não tinha um departamento, né? Eles eram feitos de algumas outras formas, né, mais subjetivas, e alguma coisa era encaminhado para a QSoja Erechim, né, como é a empresa do grupo. Mas era algo muito demorado, sabe? O ciclo era muito demorado da solicitação do vendedor até a concessão do limite de crédito. Hoje a gente sabe que o negócio do agro ele acontece do dia para a noite. Então, o vendedor pediu uma cotação, o vendedor forneceu a cotação e ele quer fechar. Se tu não agir rapidamente, ele vai fechar com o concorrente. Ele fecha com o outro, né? Certo. Então, todo o processo tem que ser ágil. O processo de venda e de análise de faturamento, né? Então, isso é mais um desafio para nós que estamos na gestão do crédito. Fazer uma concessão segura, minimizar o risco e ser ágil no processo. Em 2020, eu acho que foi que começou a questão da pandemia. E teve o aumento de preços nos insumos também, mas nos produtos, no milho, no soja. Vamos falar desses dois que é mais prático, né? Milho e soja para R$170, R$180. Você acha que existe o risco do mercado dar um giro e o soja voltar rapidamente para R$80, voltar rapidamente para R$70 em algum momento? Eu acho que rapidamente essa variação não acontece. Não acontece. Não acontece. Hoje a gente está num patamar aí, né, Cristian? O Cristian também como agrônomo aí, a gente está num patamar de 170, 180, disso, né? né? Sim. E tu pode pegar aí há 2, 3 anos atrás aí, a gente falava em 70, 80. 80. Posso fazer mais uma pergunta besta? Pode falar. Por que o soja foi para esse valor? Porque o soja saiu de 70, foi escalando até bater R$200 a saca. Todo um contexto aí influencia o mercado internacional, muitas situações aí para... Sim. Frustrações de safra, Estados Unidos, enfim, então é muito relativo, envolve muita coisa quando fala em commodities, né? O Brasil sempre exportou, ele exportava menos, ele segurava um pouco mais para si, como é que foi? Ele tem um bom volume de exportação, né? Certo. E hoje, inclusive, posicionar aqui, se o Brasil tivesse uma possibilidade de trabalhar mais com sua matéria-prima, com todo o grão que é produzido aqui, seria uma potência gigantesca, né? Maioria exportada. Maioria exportada. Matéria-prima, maioria exportada. Tem poucas empresas, né? Inclusive uma é a Alfarc. A Alfara, um exemplo, esmagadora, né? Antes de eu sair, tava ali esmagando bota
30 mil sacas de soja por dia. 30 mil sacas de soja tem noção por dia. a demanda. E esse soja vai para... Esse soja ela compra, né? Sim, ela compra, mas ela vai para produção de farelo, né? Farelo de soja, casquinha de soja. Então, tinha alguns óleos assim. Óleos também. Então, óleos, biodiesel, né? Biodiesel. Então tem muita demanda do grão pro Brasil, né? Mas como o Chris falou, é bastante exportação. E é um impacto gigantesco a gente puxar para o nosso cenário, já conciliando a questão do preço, a frustração de safra no Rio Grande do Sul, né? Pegou uma frustração Rio Grande do Sul, Paraná, um pedaço do Mato Grosso, Santa Catarina também. Então impactou de forma gigantesca toda a economia. Qual estado que mais produz no Brasil? Mais produz soja? Não detenho essa informação, mas possivelmente deve ser ou Goiás ou Mato Grosso. Eu acredito que em Mato Grosso, cara. Acho que possivelmente Goiás ou Mato Grosso. Sim. Mato Grosso. Essa pergunta não estava no roteiro. Possivelmente. É curiosidade que surgiu agora. Como é que tu faz essa pergunta? Mas enfim, realmente foi um impacto gigantesco. Inclusive já conciliando, Marcelo, com essa questão falando de safra e tudo mais, de frustrações, tu consegue posicionar para nós qual a maior causa de inadimplência que tem, principalmente aí na empresa ou algo do tipo? A maior causa de inadimplência hoje, eu posso falar, né, por experiência. Eu acho que quando acontece uma frustração de safra, é o maior impacto que tem. É o maior impacto por quê? Porque a gente sabe que o motivo do produtor não estar honrando com os compromissos é porque ele não colheu o que ele esperava, né? Mas aí a gente entra no contexto da política de crédito. Se na minha política diz que eu posso financiar ele 100%, eu vou ter um impacto muito, muito maior quando acontecer uma frustração de safra. Correndo mais risco, né? Tô financiando ele, e aí se ele colher 10 sacas de soja por hectare, entendeu? Ele não vai conseguir honrar o valor que eu financiei. E eu vou poder julgar ele por isso, eu vou protestar, enfim, não posso. Eu sei como é que foi a realidade. O que vai acontecer? Vou ter que renegociar a conta com ele. Eu renegociando, vou ter que ter um capital para honrar com os meus compromissos, né? E postergar o que eu ia receber. Isso eu acho que justifica algumas situações que ocorreram, principalmente na nossa região, que tinha muitas revendas menores, que eu vi que acabaram fechando, né? Talvez esse foi a grande problemática, né? Que não receberam e conseguiram honrar aí com... E aí que entra assim, ó. Essas revendas menores, elas não têm um departamento de gestão de risco. Normalmente eles assumem mais risco. Assumem mais risco. Então não tem um filtro de informações. Simplesmente vai pelo conhecimento do produtor. Eu fulano de tal, não pode faturar. Hoje, Marcelo, não tá no roteiro essa pergunta já. Vamos pressionar o convidado para não saber. E é bem. Mas enfim, tu acha que conseguiria criar, enfim, alguma política exclusiva para revendas menores? Assim, tem essa política, você consegue utilizar se você fazer isso, vai ser funcional? Você diz que daria certo, enfim, ou tu pensou em alguma forma, pensando várias revendas menores, entrando em conjunto para pegar e criar um departamento de crédito funcionaria, enfim, tu consegue formular algo? O que tu acha, enfim? Eu acho que assim, primeiramente, tem que ser individual. Eu acho que cada revenda menor, por exemplo, a ideia do perfil, né, que nós tínhamos conversado. A ideia do perfil e da agilidade, entendeu? Daqui a pouco a gente não pode fazer algo centralizado para as revendas menores, porque demanda muita agilidade. Então, o pessoal que trabalha com crédito, às vezes a gente tem que liberar um crédito de 200, 300 mil em 3, 4 horas. Coisa que uma instituição financeira às vezes não consegue fazer. É por causa da velocidade que acontecem os negócios. Os negócios, né? Eu tenho ainda uma ideia de trabalhar e de fazer uma parte de consultoria. Tá? Consultoria online. Sim. Eu acho que isso aí também é muito interessante, né? Fazer online, e aí sim tu pode trabalhar com a revenda, estruturar
uma política de crédito e cobrança de acordo com o perfil dela. E ela consegue implantar e a gente fazer um acompanhamento. Eu acho que principalmente nessas empresas, enfim, nessas revendas menores, elas sabem do risco que estão correndo, mas de alguma forma elas justificam a não utilização de uma área exclusiva de crédito. Devido às experiências, né? O problema é que quando acontecer uma experiência, não vai ter mais empresa para gerenciar, né? E normalmente quando acontece uma experiência negativa que eu não recebi de um produtor, por ser uma revenda menor, ela não vai conseguir, enfim, continuar aí com seus negócios. Aí vem aquela importância de se atentar a realmente pegar e construir algo no crédito, né? Exatamente. E voltando a falar, algumas revendas menores, entre aspas, quebram, né? Porque não tem a política, mas como são menores, eles precisam faturar. E para faturar, por exemplo, um produtor que tem renegociações, que tem alguns problemas, né, que está passando por dificuldades, talvez numa revenda maior o crédito dele não vai passar, porque ele já vem numa bola de neve, vamos supor assim, vem renegociando conta, vem 1, 2, 3 safras ruins. Numa empresa que tem uma política mais rígida, não vai passar o crédito dele. E o que vai acontecer? Ele vai para a revenda menor, ele vai pagar mais caro, né? Porque o poder de barganha das revendas menores não é muito alto. Ele vai pagar mais caro porque lá ele vai conseguir comprar prazo safra. Porque numa revenda bem estruturada não vai conseguir. E na teoria ela estaria assumindo mais o risco nessa revenda menor. Assume o risco. Assume um risco. Então o impacto é grande, porque também não existe a confecção de documentos, não existe nada, né? Então é mais ou menos nessa... É quase negócio do mercado, né? O cara tá... Exato. Às vezes devendo no mercado da esquina, aí, opa, passa, vai no outro, compra à vista a primeira vez, né? Cria uma confiança e depois... Também tô brincando, né? Meu Deus. Pra dar uma descontraída. Uma vez eu em uma reunião de negócios, eu vi uma frase... que foi, acho que uma coordenadora que falou, que posicionou que vender por vender, não adianta vender, né? Tem que receber. Porque senão a venda ela deixa de ser efetiva. É apenas um número. Vendi 2 milhões, mas eu recebi os 2 milhões. Tá aí o dinheiro. E aí? Cadê a grana? Então dá importância, é realmente vender e receber, né? É o que argumento às vezes para alguns consultores. Eu bati minha meta já esse ano. Vendi 15 milhões, um exemplo. Desses 15, eu tenho 7 milhões que é para safra. Aí chega lá na safra, 2 milhões, ou 1 milhão eu não recebo. Ele não recebeu 1 milhão. Eu falo para ele, o que vai ficar marcado mais? A meta que você bateu ou aquele 1 milhão que está fora que a gente vai ter que ficar cobrando ou prorrogando essa dívida? Qual o impacto que trouxe para a empresa? Qual o impacto que esse 1 milhão vai causar na empresa? Entendeu? Às vezes toda a margem que tu teve nesses valores que você faturou e bateu a meta não vai compensar porque o lucro está fora da empresa. Eu acho que o teu trabalho é muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria fazer, porque você tem que ter um jogo de cintura com o produtor, que é o cliente de vocês. Você tem que ter um bom jogo de cintura com o vendedor. E tem que cuidar da saúde financeira da empresa que você está trabalhando, porque você não, cara, você é o para-brisa. Qualquer coisa que acontece, mas peraí, mas foi liberado por quem? Né? O vendedor tem mais que vender, vamos vender, vamos faturar. Tá, mas e aí, como é que você liberou o crédito aqui? E ao mesmo tempo tem que ter aquele meio de campo para estar unido com o produtor. Isso. É ele que vai voltar a comprar e a é todo um ciclo, né? Um ciclo. Sempre fica aqui. Mas eu vejo que o crédito é a parte do equilíbrio, né? É verdade. É o equilíbrio de tudo, de todo. É o equilíbrio, porque assim, você precisa ser flexível no momento certo, né? A empresa precisa faturar. E às vezes tu precisa puxar o freio. Então realmente a pressão, a cobrança, ela vem do lado interno, né? Precisa ser consciente na liberação. E a outra parte da pressão vem da parte comercial, que precisa vender.
Mas Então, eu acho que você consegue conduzir bem, porque não tem mais falha na barra. Não tem mais, tá Não, sem estresse. tá sem estresse. Tá sem Consegue estresse. Mas bem. eu já me acostumei a trabalhar na pressão, né? Faz anos, então todo lugar que eu passei nessa área aí, a gente trabalha sob pressão. Já é algo comum. E não tem como tu fugir desse cenário. É aquilo que eu falei, tem crédito que a gente libera em 3, 4 horas. Né? E pode errar também, pode errar. Mas por quê? Porque o negócio precisa ser feito. Senão ele vai lá e faz no concorrente. Mas precisa ser feito com segurança. Com segurança. Então é bem o que você falou, Jefferson. É um desafio grande, é algo difícil, sabe, de tu lidar, de ter um jogo de cintura, de tu conduzir com o produtor uma solicitação de garantia, vamos conduzir uma renegociação. Tu tem que ser muito delicado, achar palavras, argumentos para não criar nenhum atrito com ele. Quando a gente se trata de uma renegociação, a gente não tem que se afastar do cliente, pelo contrário, a gente tem que ficar mais próximo do cliente. Se conectar, né? A gente vai renegociar. Olha a dica. Olha a dica. Muita gente precisando cobrar a conta. Tem que ficar mais se aproximar e não se afastar. Se aproxima. Porque o produtor vai precisar renegociar e eu vou renegociar com ele. Eu não posso barrar o crédito dele, porque ele vai comprar do outro daí. Tá? Ele precisa a produzir. Minha também, renegociação, eu renegociei valor X. Tá, não vou mais liberar crédito. Ele vai no concorrente, compra lá. Na safra, deu mais uma frustração. Mas ele colheu alguma coisa, ele colheu. Eu tenho o risco de que ele vai honrar o compromisso com o concorrente e vai deixar o meu. Que ele precisa novamente. Exatamente. Então, se eu ficar com ele próximo, eu posso fazer uma renegociação, agregar uma garantia na renegociação. Tem várias formas de se trabalhar. Mas eu tenho que manter ele próximo. Então, eu tenho que continuar o relacionamento com ele. Com certeza. Então, essa é uma dica importante. Marcelo, hoje existe já um lado mais especialista, enfim, de analista de crédito, mas hoje existe alguma especialização ou algo do gênero para ser um analista de crédito? Tem algo, enfim, algum técnico, eu nunca ouvi uma faculdade direcionar para isso, eu acho que não tem, mas tem algo no mercado parecido com isso ou não, Marcelo? No mercado específico não existe, sabe? Um curso específico para analista de crédito do agro, né? Do agronegócio. Não existe, porque eu pesquisei também quando queria me aperfeiçoar e não encontrei nada. Eu sei que existe cursos de crédito, enfim, mas é um meio que geral, assim, sabe? Aí vai englobar mais pessoa física, enfim. E como que é a demanda de profissionais para esse ano? Tem muita demanda, tá? Tem muita demanda. O que acontece? Até estava acompanhando uma live outro dia do Head de Crédito do Grupo Sinagro, né? Que é o Grupo Sinagro hoje é uma empresa que também, né, atende os produtores, que tem sócios como o PL e a Bung. Então, ele estava comentando que a janela de profissionais hoje que trabalham com o crédito do agronegócio estão saindo. São profissionais lá que já têm seus 50, entendeu? 50, 55 anos que já estão se aposentando. E agora começa uma outra fase de que não está mais se encontrando profissionais qualificados para atuar nessa área. Porque, voltamos, não existe uma especialização. Porque até pelo fato que você posicionou, e aí me surgiu essa pergunta, que você teve outras oportunidades, outras empresas pedindo, enfim, para fazer parte aí dos colaboradores, e aí me surgiu isso, porque é uma área, eu acho que tem poucos profissionais, né, especialistas direcionados para isso, né? Tem poucos. O que eu vejo sobre o mercado, qual que é o comportamento? Hoje, quando uma empresa quer um profissional qualificado nessa área, porque não assim, eu volto a falar, a gente sempre tem que dar oportunidade, né, como eu recebi a minha. Mas infelizmente hoje as empresas, como se trata muito da saúde financeira, essa área, eles necessitam de experiência, né, e eles buscam pessoas com experiência. E hoje o que acontece? Para uma empresa buscar um profissional com experiência, ela tem que tirar de outra empresa. Não existe profissional qualificado que hoje está vago
tipo, tá disponível, desempregado, né? Pra estar assumindo uma vaga de trabalho. E hoje tem um custo também para uma empresa formar um profissional, né? Sim. Que nem que você fez aquilo lá, foi um ciclo até chegar no fim. É toda uma experiência que trouxe você até onde você está hoje. É tudo uma Então tem um custo para a empresa também. E como você falou, é uma área que preocupa muito a empresa. Preocupa. Então ela tem que pegar alguém muito qualificado, né? Para desenvolver isso, né? Então é bem... O mercado tá assim. Precisou de um profissional qualificado, vai ter que buscar de outra empresa. Não é assim, preciso de um analista de crédito agronegócio. Vou ali, não. Não tem. E colar uma pessoa que não sabe, mas tem interesse em aprender, colar no lado do Marcelo. Pode colar. Né? Colar no lado do Marcelo, que está em outra empresa também. E é uma das únicas possibilidades de formar um novo. Tu tem algum projeto, Marcelo? Desenha alguma coisa? Eu tenho um projeto, tá? Opa, conta aí. Conta pra nós aí. Fale. Eu tô desenvolvendo, né? Até vou começar a gravar um curso específico para análise de crédito para produtores rurais. Então, tem o roteiro do curso, vou fazer uma aula, né, inaugural, uma live, entendeu? As pessoas conhecerem, conhecer um pouco ali, sem custo nenhum, e depois as gravações vão começar com cada módulo. Então a pessoa vai poder adquirir o curso e estar se especializando específico nessa parte aí. Isso é um projeto que eu já vinha pensando. Inclusive o Christian está mais nessa parte de marketing, né? Então vou entrar com o meu conteúdo, com o meu conhecimento, e vai ser uma oportunidade para quem quiser se especializar, aprender, iniciar, ter uma primeira oportunidade no mercado. Quer aprender, cola no Marcelo. Sim, é uma ótima oportunidade, principalmente aí para quem quer ser diferenciar do mercado, né? A gente vem principalmente a parte administrativa, enfim, afunilar o gargalo, buscar algo diferente. Então, realmente precisa muitos profissionais. Principalmente na nossa região, a gente vê muitas empresas se destinando a esse meio agro e vão se desenvolver muito. Então, precisa de profissionais. Então, você que quer realmente se diferenciar aí, os próximos meses aí, de 2023, o Marcelo vai estar disponibilizando o curso dele aí, de profissionais destinado aí para a parte do crédito pro agronegócio. E abrindo mais um parênteses, né, voltando a falar do conhecimento, como eu sou muito grato a quem me ensinou, eu hoje posso falar que também já tive a oportunidade de ensinar algumas pessoas, né? Hoje eu tenho uma pessoa que eu ensinei que está atuando na soja agrícola. Tá? Tem uma outra pessoa que eu ensinei que está atuando numa instituição financeira, nessa parte de crédito. Hoje, no meu atual emprego, eu tenho uma pessoa que não tinha nenhuma noção do agro, que eu vejo hoje que era o Marcelo da vida, iniciando lá em 2014, que eu estou tendo a oportunidade e ensinando com gosto o que eu tenho de conhecimento para ele. Porque tem muitos profissionais que eu vejo, né, Marcelo, em algumas empresas que eles têm o conhecimento, mas não sei se por receio, por medo, acabam não querendo passar esse conhecimento, né? Talvez com medo de essa pessoa crescer e pegar o cargo, ou sei lá, eu não sei. Eu acho que esse é o medo principal. Isso, né? Daí você fica meio ali e trava tudo, né? Então eu acho, enfim, parabenizar esse posicionamento e essa visão, porque é muito importante, né? Você recebeu aquela ajuda lá e hoje está ajudando também outra pessoa. É a posição de um líder, né? Isso. De um líder, então tu tem que pegar junto, tu tem que ensinar, porque tu tem que ter pessoas ao seu redor, né? Competentes, com conhecimento, então nada mais justo do que você passar o seu conhecimento. Como é passar o conhecimento? Só que se a pessoa superar, o profissional superar o professor, ou o aluno superar o professor em algum momento, poxa vida, tem que tirar o chapéu pro professor. Exatamente. Porque se dedicou muito mais em passar conhecimento. Nessa visão que eu posicionei, eu acho que não gera nenhum conflito.
Eu tive uma experiência, inclusive, na outra empresa que eu trabalhava, que eu tinha um supervisor que tinha a mesma pegada, me ensinou muito, inclusive aprendi muito lá com ele, e eu só tinha admiração por ele, inclusive tenho ainda muita admiração por ele, então tu não vai gerar um adversário que vai te roubar, sei lá, enfim. Não. Só vai gerar admiração e o negócio como um todo vai crescer. Tu tá trabalhando na mesma empresa em prol de algo, cara, trabalha junto, não tem por que eu ficar no meu ciclo ali e não repassar meu conhecimento, né? Então, é um time, né? Tem que jogar junto. É um time. É aquela coisa, né? Gentileza gera gentileza. Com certeza. Entendeu? Então, tudo que a gente busca ajudar o próximo, né? Falando um pouco da vida pessoal também, com certeza tu vai ter tua recompensa, tá? Então, hoje eu posso dizer que hoje eu tô feliz, cara. Hoje eu tenho uma experiência muito boa. Eu falo pra mim mesmo, cara, que eu sou competente no que eu faço, né? Mas foi um fruto de trabalho. Eu tive que iniciar do zero também. Comecei do zero, mas voltando, a pessoa ela precisa ter vontade de aprender também. Esse é o detalhe mais importante. Exatamente. Não ficar estagnado naquilo, senão não vai sair, né? E não pode parar de adquirir conhecimento. Não pode. Não é, eu costumo ler bastante. É uma área que pega muito para nós, que exige a parte de direito, né? Porque como a gente lida com garantias, e eu não tenho formação em direito, mas eu busco ter um pouco de conhecimento também, que é necessário para nossa área. Então é aquela história, tu não pode parar de buscar conhecimento, parar de estudar. E não pode justificar também uma coisa, porque você poderia simplesmente dizer, pô, você tem que pegar e criar uma área de direito, quando você está um advogado. Que não, tu foi lá produzir o conhecimento, né? Exatamente. É muito da pessoa realmente não querer parar onde que ela tá, e quanto mais conseguir agregar, melhor, né? Exatamente. Principalmente na empresa. Hoje, Marcelo, para quem gostaria de saber mais sobre, enfim, se especializar nessa área, além de contratar o teu curso lá em 2023... Exatamente. O que tu acha que tem que ter, o que tem que fazer, enfim... tem alguma visão sobre isso? A pessoa que quer iniciar nessa área, eu acho que ela primeiramente tem que gostar, tá? Tem que gostar dessa área, porque o agronegócio, o nosso segmento é um público diferente, né? Eu posso falar. Eu gosto de trabalhar com esse público, com o produtor, tá? O produtor nos bastidores, ele tem um trabalho imenso e enorme para ter a recompensa no final, e às vezes nem tem recompensa. E o risco dele é gigantesco, né? Risco. Por isso que eu me apaixonei na parte do seguro agrícola, devido a isso. Eu disse, é uma forma de ajudar os produtores, é uma forma de levar mais conhecimento para eles, é uma forma de gestão. Tem muito para evoluir o seguro agrícola, tem muito para evoluir, mas é uma forma de ele conseguir ao menos diminuir o risco dele, né? Mitigar o risco dele ainda mais, reduzir. Então por isso que me apaixonei também por essa área, compartilhando aí com o Marcelo também. Marcelo, se tivesse que resumir o agro numa palavra, não precisa pensar rápido, pode ir com calma. Tem como? O agro numa palavra só. O agro move o mundo. Aqui já vai não ser tem uma palavra? Vai então. Move o mundo. Move o mundo. Move o mundo. Um alicerce. Eu colocaria um alicerce. Sem isso, não. É a produção de alimento. Produção de alimentos. E aí, se não produz... Não, é a produção. Pronto, já era. É isso, é o alicerce de tudo. Tirou ali, acabou. Então, voltando à tua pergunta, o profissional tem que gostar. Tem que gostar. Eu gosto de lidar com o produtor. É aquilo que eu falei. Não fico só no escritório. Tô indo muito no campo. Então tem que gostar. Porque a partir daí tu tem que ter vontade de aprender. E compartilhando também essa situação, achei bem interessante, Marcelo, essa tua visão de ir para o campo, porque muitas das pessoas elas têm uma certa visão, mas de certa forma não conhecem muito a realidade do consultor, do produtor, enfim. E você indo a campo, você consegue ver a realidade do consultor, enfim, do representante comercial e do produtor também. E aí você tem uma visão mais específica do negócio, né? Exato. Tu chegou tu comentou algo que foi muito comentado quando eu iniciei a carreira. A gente pegar o papel e fazer uma análise é uma coisa. Agora você ir lá no campo é outra. Isso tenho certeza. Então eu ouvi muito de consultor, vendedor,
Mas se você tivesse ido comigo lá, ver propriedade, ver como é que é o trabalho, enfim, você ia ter outra visão. E isso eu escutei muito. Por isso que hoje eu faço esse trabalho. E mudou a visão assim? Muda. Facilita a avaliação, Marcelo? Facilita a avaliação, com certeza. O papel aceita tudo, né? É aquela frase, né? E agora é uma análise mais objetiva quando a gente vai pro campo, né? Conversa, ter a oportunidade de falar com o Joãozinho. Eu recebo aqui a ficha do Joãozinho, né? Eu não sei quem que é o Joãozinho, o que ele tem. Aqui tem isso, aquilo. Vamos lá, vamos conversar, trocar uma ideia, vamos escutar como é que é a realidade, como é que é a estrutura, como é que ele trabalha, qual que é o nível de tecnologia, entre outros, facilita muito. E eu dou um conselho para quem trabalha nessa minha área, que só fica no escritório, e dou um conselho, que vá para o campo, que vá junto com o vendedor, que vá junto com o consultor. Com certeza vai abrir uma visão diferente aí para... Que é uma sinergia, né, entre os dois campos, né? Tem que andar junto, né? Tem que andar. E aí, daí voltamos naquele assunto do relacionamento. Para tu manter o bom relacionamento e o jogo de cintura, tu tem que estar próximo do consultor e do cliente. E além disso, facilita o meio negocial também, né? Facilita o meio negocial. Marcelo, agora é o momento que a gente deixa um pouco mais para você falar. Inclusive, novamente, gostaria de agradecer ao Marcelo, que participou, né, enfim, do nosso podcast. Cristian, vai ter o curso, né? No próximo ano? Isso. Vai ter o curso no próximo ano. Pra galera te acompanhar na rede social, tem o LinkedIn, mas... Provavelmente tem o Insta por aí, né? Tem um Insta, Vamos colocar na tela. Coloca ali. Underline Marcelo.Jesus underline. Ainda não é um Insta profissional, né? Sim. Mas... já dá para acompanhar alguma coisa lá. Dá para acompanhar. Eu pretendo também criar um mais profissional, mas quando eu lançar o curso, né? Sim, aí faz a divulgação, mas quem divulga, quer compartilhar, divulga no outro quem também. Quer compartilhar, quem né? quer compartilhar. Segue lá também, Marcelo, no LinkedIn. Isso aí, né? segue, desculpa. Segue o Marcelo lá no LinkedIn. Segue lá, galera. E voltando, mas enfim, agradecendo a participação do Marcelo, que aceitou. Novamente volto a posicionar também a QSoja Sementes aí por ter liberado a participação dele. É muito importante no nosso projeto que a gente está construindo. Nós queremos sim divulgar as empresas da nossa região que merecem serem divulgadas, os empreendedores, microempreendedores, ideias, inovações, e a gente quer muito divulgar isso no nosso podcast aqui. Então você que quer participar, vem, manda um direct, faz sinal de fumaça de qualquer forma, vem que a gente vai ficar feliz em compartilhar comentários essa história desse vídeo. Essa história. Mas Marcelo, posiciona um pouco para nós a QSoja Sementes, quais as filiais, onde ela atua, como ela atua, quem quiser ir fazer um negócio com você, conversar contigo lá, Marcelo, conhecer o Marcelo, conhecer a estrutura da QSoja, fazer um negócio lá com a QSoja, como que? Hoje a empresa que eu atuo, né, a matriz é em Getúlio, tá? Eu fico sediado em Getúlio, então praticamente eu tô 2-3 vezes na semana em Getúlio Vargas e 2 vezes na semana em Passo Fundo na filial, tá? Na filial de Passo Fundo. E a cada 15 dias na filial de Ijuí e a cada 15 dias depois na filial de Soledade, tá? Como eu falei, então tem a matriz em Getúlio, mais 3 filiais, tá? Essas filiais elas atendem todos os municípios aí que abrangem a determinada região, tá? Não vou citar todos os municípios. Hoje ela tem o portfólio todo para o produtor fazer sua lavoura, tá? Soja, milho, trigo, cevada, todos os produtos. Tem consultores técnicos, então que além de fazer a venda, dão assistência à lavoura, fazem o acompanhamento dos ciclos da cultura. E assim, ó, quem quiser falar comigo, eu estou disponível para trocar ideias, inclusive com profissionais da mesma área. Isso é muito importante para nós, a gente depende muito de informações. E aí eu digo que trocar informações com um profissional da mesma área não gera concorrência, isso eu quero deixar bem claro. Tá? A gente que depende da informação, a gente precisa compartilhar. Então, a QSoja Sementes é isso, tá? É uma das empresas do grupo QSoja, tá? A QSoja tem mais empresas que atuam também no mesmo segmento,
Tem umas que atuam no Brasil inteiro, umas mais voltadas para distribuição para revendas menores e as outras para atender o produtor rural, tá? Inclusive em fevereiro vai ter um dia de campo em Getúlio Vargas, que é um dia de campo onde tem uma lavoura experimental, vai ter palestras aí com profissionais, vai ter os produtores que tiverem interesse, é só participar. Então tem muitas atividades voltadas aí para alavancar o conhecimento, tá, dos produtores, novas tecnologias e se atualizar, né? Então é um dos eventos aí que vai ser bem bacana aí pro produtor. Que bom, Marcelo, excelente. Queria posicionar, enfim, mas se direcionando para o fim aqui, já passamos, né, vamos chegar a quase 2 horas já, né? Mas enfim, quem gostaria de ser patrocinador do nosso projeto aqui, alavancar um pouco mais o que nós estamos divulgando, enfim, estamos buscando divulgar de forma direta. Para 2023 temos mais projetos de divulgação que o Jefferson vai participar, né, Jefferson? Bora! A criação de conteúdo, Facebook, Instagram, redes mais direcionadas para o profissional, né? Para o profissional, vídeos profissionais de divulgações de empresa. Entre em contato conosco aí que a gente vai estar mandando mais informações, né, Jefferson? Vale a pena ser sócio do Christian? Vale a pena. Experiência, cara, né? A cabeça do Christian, cara, ela funciona em 360 graus, assim, o tempo todo. Vai de 0 a 100 em 2 segundos. 0 a 100 em 2 segundos. A gente vai estar projetando esses materiais para as empresas. É um projeto interessante que a gente tem para 2023, né? Que visa principalmente esse meio agro, que precisa de divulgação. Muitos utilizam desse pensamento que talvez o marketing não funcione no meio do agro. Sim, funciona. Hoje a gente tem experiência própria, pesquisa lá no Instagram, tem vários seguidores ali, inclusive eu sigo alguns que trabalham no meio agro, que são consultores, que estão lá compartilhando informações e de certa forma estão gerando negócios. Então, se você quer trazer um grau de mais profissional para o teu Instagram, para o teu Facebook, YouTube, criar uma rede de conexões, de relacionamento e trazer ainda mais negócio para vocês, entre em contato conosco, que a gente vai estar explicando um pouco mais sobre esse negócio aí, né, Jefferson? Perfeito, perfeitamente. Esse meio do agro é impressionante, né? Eu me criei lavrando, trabalhando lá na lavoura e não fazia ideia que tinha todo esse outro campo que eu estou descobrindo agora. Realmente, lá atrás, né, Jefferson, a gente vinha com que mudou muito a ideologia de produção, né? A nossa região é formada por pequenos produtores, então tinha muito dessa questão de lavrar, mas a agricultura evoluiu de forma gigantesca hoje e realmente move o país, como o Marcelo posicionou também, é o alicerce de todo o nosso país, então tem que ser valorizado. Então valorize o produtor rural e quando vê uma colheitadeira ali passando tira BR, foto! Não xinga o cara. Não, xingar, por favor, né? O cara tá produzindo pra ti, cara, o teu alimento, tu vai xingar o cara, nossa. E se tem um caminhão carregado de soja na frente, também não xinga. Esse caminhão que não anda. Pô, por mais que caia soja no capô ali, para e agradece. Agradece. Marcelo, mais algum posicionamento, Marcelo? Só agradecimentos aí para você pela iniciativa do projeto, Jefferson, Christian. Gostei muito de participar, né? Contar algumas histórias, tanto pessoal quanto profissional. Digo que fico à disposição para contribuir, sabe, com essa iniciativa. Eu tenho uma rede de contatos muito grandes de vendedores, todas as profissões relacionadas ao agronegócio. Então, o que precisarem de mim, tá, para fazer divulgação, trazer convidados, enfim, podem contar comigo. Então foi uma honra participar aí com vocês. Obrigado. Coisa boa. Obrigado. Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado até o momento. Esse foi o episódio número 2 Number 2 do Mais Essencial Podcast, esse projeto que se criou, está sendo desenvolvido aqui na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.